Queridos irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos respirar profundamente, tranquilizando nossos corações, mentalizar a figura de Jesus e pedir a Ele que estenda suas mãos e acolha nossas tristezas, nossas preocupações, nosso cansaço do dia a dia e assim, mais tranquilos e mais leves, vamos rezar a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Um bom estudo. Olá amigos, boa noite. Eu vou fazer agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, item 8. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, uma vez que ele existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito do filho, eles apenas fornecem o corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros ou separados por antipatias igualmente anteriores e que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, as aversões serão para eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É por isso que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Eles se querem e se procuram e sentem prazer por estarem juntos, enquanto que dois irmãos de sangue podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. É um problema moral que só o Espiritismo pode explicar através das diversas existências vividas pelos espíritos. Existem, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e famílias por laços corporais. As famílias que se unem por laços espirituais possuem um relacionamento duradouro e se fortalecem pela purificação de seus membros. Assim, elas continuarão se relacionando no mundo dos espíritos e na Terra, por meio das inúmeras encarnações da alma. A união das famílias por laços corporais é frágil, como a própria matéria, e termina com o tempo. Muitas vezes essa união se desfaz moralmente e já na existência atual. Foi isso que Jesus quis ensinar quando disse a seus discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Ou seja, minha família pelos laços do Espírito, pois quem quer que faça a vontade do meu Pai, que estás no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade dos irmãos de Jesus está claramente expressa no relato do apóstolo Marcos, quando ele diz: os irmãos de Jesus tinham a intenção de se apoderar dele sob o pretexto de que ele estava louco. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabendo o que eles pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir a seus discípulos
o ensinamento sobre o ponto de vista da família espiritual, ao dizer: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia dos irmãos de Jesus estivessem também sua mãe. Ele utiliza a ocasião para explicar que os verdadeiros irmãos são aqueles que se unem pelos laços espirituais e não pelos laços de sangue. Não se deve entender com isso que sua mãe, segundo o sangue, não lhe significasse nada, segundo o espírito, pois, ou o que tinha por ela alguma indiferença. Sua conduta em outras ocasiões comprova suficientemente o contrário. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje iremos conversar sobre o capítulo 14, item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. Então, iremos falar desse grupo, dessa junção de espíritos nessa encarnação, que é a família, não é? E que bom poder falar da família. Então, a religião espírita, o espiritismo vem nos auxiliar na compreensão de várias situações difíceis que passamos, que seria as diferenças, as animosidades, os problemas, as dificuldades na convivência nesse grupo familiar. Então somos pais, somos filhos, somos irmãos, temos pais e tantos outros dentro desse núcleo. E muitas das vezes nos vemos em situações difíceis de convivência, não temos a paciência, nos sentimos incompreendidos e às vezes até dizemos: o que eu estou fazendo com tanta gente diferente a mim? E às vezes são esses pensamentos que nos fazem buscar respostas a tantos problemas sem solução, momentaneamente sem solução. Então, a doutrina espírita, através do bom entendimento das leis de Deus, nos explica sobre a reencarnação. Então, todo esse grupo que nos reunimos nesta encarnação, já houve um antes. Tivemos um tempo anterior em que pensamos e nos foi oferecido a possibilidade desse reencontro, em que estaremos nos redimindo, estaremos através da convivência facilitando o desabrochar do sentimento do amor, da alegria, do companheirismo. Então, compreendendo essas situações, sabendo que às vezes e muitas das vezes nós pedimos para vir e nos reencontrarmos, para que juntos, com essa nova oportunidade, possamos nos unir pelo amor, criar laços afetivos verdadeiros, de irmãos, entre irmãos. Então, assim, pensando melhor, esse Pai amoroso, justo e bom nos auxilia e nos facilita, dando essa nova oportunidade da lei da reencarnação. Uma outra lei, a lei da ação e reação, também existe e presenciamos nesse agrupamento. Essa lei que hoje nós já temos e estamos sofrendo o que plantamos lá atrás. Então a colheita é hoje. Se hoje temos algumas dificuldades nesse agrupamento, se temos dificuldades na relação desse agrupamento, devemos pensar. Tudo é lição, tudo é aprendizado. Se encararmos assim, essas vindas, a reencarnação, estarmos nesse grupo familiar aprendendo uma grande lição, a lição do amor,
entenderemos por que estamos passando por algumas dificuldades. Às vezes é o nosso orgulho falando mais alto, às vezes é o nosso egoísmo falando mais alto e o nosso personalismo. Então essas são as lições. Para termos um bom relacionamento é o amor que deve imperar. E muitas vezes a paciência, a tolerância e o perdão verdadeiro. Então, o parentesco corporal é essa que estamos aqui tendo a grande oportunidade da encarnação nessa vida. E o parentesco espiritual são essas ligações de amor que temos e que permanecem, são eternas. Essas são verdadeiras, sim. Esse parentesco que levamos aí para muitos e muitos tempos e outras encarnações. São esses amigos que se aproximam, são os próprios parentes que se aproximam nesta encarnação para que possamos juntos suportar grandes dificuldades e grandes lições de aprendizado. Então é assim, meus amigos, que nesta vida temos a oportunidade de nos redimirmos, de aprendermos essa grande lição da convivência, do interrelacionamento que tanto falamos, tanto relembramos, que é para estarmos aparando arestas e fazendo com que os sentimentos mais positivos e melhores estejam brotando dentro de cada um de nós e que possamos distribuí-los. Não só ficar conosco todo esse sentimento bom, mas distribuir aonde estivermos, e aí sim, todo esse grupo familiar também irá se beneficiar. Recomendando, através do nosso amigo Chico Xavier, livros, muitos livros escritos pelo espírito Humberto de Campos, que relata muitas histórias até divertidas, sobre esse tema de reencarnações dentro de famílias e seus aprendizados. Então essa é a minha grande mensagem, para que possamos refletir nesta semana, durante essa nossa grande experiência, o que estamos fazendo e aproveitando em relação à nossa família. Quão importante é estarmos juntos, e mesmo que sejamos diferentes, mas se olharmos e plantarmos hoje o bem, a paciência, a tolerância, o amor, temos a certeza que a colheita amanhã será muito melhor. Eu agradeço a oportunidade a todos, que possamos ter uma linda semana de amor e de muita luz. Um abraço a todos. Hoje, nossas vibrações são para aqueles que convivem com a gente, nesse momento de isolamento social. Vamos sentir que dos nossos corações nós possamos emitir sentimentos de amor, de gratidão, de agradecimento a todos aqueles que estão conosco. São aqueles que convivem com mais frequência, que conhecem as nossas fraquezas, nossos defeitos, como as nossas qualidades também. Nós somos como uma pedra bruta, um diamante, que para se tornar uma joia precisa ser lapidado. E é nesse atrito do dia a dia que nós aparamos as nossas arestas, aprendemos a tolerância, a indulgência e o amor. Com gratidão e agradecimento, porque nós estamos no tempo certo, com as pessoas certas para o nosso aprendizado. Tempos difíceis forjam pessoas mais fortes.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Tenham todos uma ótima semana.